Olá, estamos aqui no espaço podcast Joint Agency, hoje com uma convidada muito especial, Liliane Sabino, a nossa mentora, escritora. E olha, a gente vai ouvir a história dela, que é muito linda, muito importante e vai ajudar muito a todos vocês, tá? Então, com vocês, Liliane. Liliane, conta um pouquinho da tua história pra gente. A gente já vai começar, tá? Aqui é Tá assim, a bem. gente já começa, já introduz e vamos. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Conto. Primeiro eu quero agradecer, é uma honra estar aqui, esse convite tão especial. Muito obrigada. Obrigada por confiar, né? Então, Elisângela, vamos lá para a minha história. A minha história de vida, na verdade, eu posso falar que começa a partir do ano de 2022. E foi quando eu fui curada na minha mente. Só que, para isso, eu precisei passar por um processo de muita dor. Um processo onde eu perdi o movimento das minhas pernas, eu precisei fazer algumas cirurgias na coluna. E, através daquilo que Deus também me mostrou, através da palavra, eu fui curada. Então, a transformação ela começou primeiro na minha mente, depois no meu espírito e logo depois no meu corpo. Então, eu posso falar que nós estamos alinhados, corpo, alma e espírito. E é o tema principal daquilo que nós vamos falar aqui hoje, né? Uma mente sã, um corpo são. Exatamente, não poderia eu deixar de você falar isso, né? É o nosso tema principal, mas a gente vai falar também sobre a nova norma, Isso. né? As empresas elas precisam ajudar, Sim. né? Não é só a pessoa entender Sim. e se autoconhecer, entender que ela precisa de ajuda, Verdade. entender que aquele é o limite dela. Ela deve parar Exato. para se cuidar, né, para se autoconhecer, para se autoentender. E aí sim acontece a cura para tudo, Para né? tudo. Mas as empresas são muito importantes nesse processo, Sim, para sim. aquelas pessoas que não param, né? Ela é mãe, ela trabalha, ela Sim. é contratada, ela contrata, ela é empresária. Exato. Mas quem cuida de quem cuida, né, Verdade, Liliane? verdade. E essa norma ela veio para poder fazer uma grande mudança, né? Porque até então as empresas elas só pensavam naquilo que era a máquina, né? Naquilo que a pessoa pegava de peso, se ela podia ficar muito tempo com as mãos em cima do computador, as doenças que vinham. Só que na verdade não tinha esse cuidado no psicológico, né? E muitas pessoas começaram a entrar de licença por conta disso, né? Digamos assim, as pessoas começaram a ter mais necessidade nessa questão psicológica para tratar a mente por conta dos líderes, né, das empresas, líderes narcisistas que acabam adoecendo as outras pessoas e por conta disso, cada vez mais as empresas estão com pessoas doentes psicologicamente falando. Infelizmente, só pensam em números, né? E Exatamente. não existe isso mais. Isso não pode Exatamente. acontecer mais. A gente não tem números dentro das nossas empresas, a gente tem pessoas, Pessoas, né? né? E aí o nível de burnout aumentou, ansiedade, depressão, pessoas que não aguentam acabam se suicidando por conta de metas absurdas, né? Pessoas perdendo a vida por conta de números, né? Que precisam ser alcançadas, metas absurdas, né? Dentro das empresas e elas acabam não aguentando, tiram a própria vida porque não trataram um dia da sua psique, né? Da sua mente. Com certeza. Me fala então, voltando um pouquinho nessa linda história, e essa história tão forte de uma mulher como você, extraordinária. Como é que foi? Que ponto que você chegou e falou, eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar de quem cuida? Então, foi um processo doloroso, porque até então eu não sabia que eu precisava desse cuidado. Sempre fui uma pessoa que trabalhava, estudava, ia à igreja, cuidava do corpo, fazia academia, fazia inúmeras coisas e eu acabei adoecendo por conta disso. Só que essa doença ela foi totalmente psicossomática, porque foi através de uma falta de perdão. E aí a gente entra em uma outra questão. Essa falta de perdão ela estava dentro de mim por uma pessoa que fez algo muito ruim durante muitos anos. E eu não vou entrar nessa questão agora, porque é algo assim muito doloroso e profundo para as pessoas, né, ainda ouvir sobre isso. E por conta dessa falta de perdão,
eu fui engolindo, né? Engolindo as dores, engolindo a falta de compreensão externa, e eu fiquei doente, muito doente por conta disso. Na verdade, quando isso tudo aconteceu, eu não sabia que era a falta de perdão que eu precisava liberar. Obviamente, eu só descobri isso alguns anos depois de eu ter passado, principalmente pelas cirurgias, né? Eu comecei a ter dores profundas na coluna, dores tão profundas que nem a morfina fazia mais efeito. E eu precisei ser hospitalizada por conta disso. Fui passando por inúmeras cirurgias e nada dava certo. E me faltou a minha identidade. Por quê? Como eu paralisei, eu não era mais aquela pessoa que saía todos os dias, que trabalhava, que estudava, que ia à igreja, que ia à academia. Eu perdi essa identidade da Liliane filha, da Liliane esposa, da Liliane serva da igreja. Eu perdi totalmente a identidade. A única identidade que eu tinha era uma identidade chamada dor. Eu não conseguia mais me reconhecer. Eu não conseguia mais levantar da cama. Eu precisava do meu esposo para fazer o simples, o ir e vir da cama. Às vezes, a cama para o banheiro era tão difícil que parecia que eu estava andando quilômetros de distância. Eu desmaiava no colo dele, tamanha era a minha dor. E eu fui hospitalizada de urgência, fiz a primeira cirurgia, voltei para casa, achei que tudo ia dar certo, achei que eu ia voltar a andar, caí da escada tentando voltar a andar, passei por uma outra cirurgia na coluna um pouco maior, precisou abrir a minha lombar e não tinha mais o que fazer. Até que um dia o médico, assim, meio que conversando com a gente estava no processo de construir a nossa casa, que era o nosso sonho, eu não conseguia acompanhar, porque foi tudo ao mesmo tempo. E, durante esse processo, já estava desacreditada, né? Ele falou, meu esposo falou, vou fazer as portas da casa grande, porque ela não vai mais andar normal, vai ter que andar de cadeira de rodas, porque eu já tinha perdido o movimento da perna, minha perna começou a ficar com muitas manchas roxas, paralisou mesmo. E fui para o hospital novamente, fiz mais outras cirurgias e nada dava certo. Até que, então, um dia, através da psicanálise, ela era até pastora, né? E ela foi na minha casa para fazer uma visita simples e começou a entrar nessa questão da psicanálise, para tratar a mente. Por quê? Eu já não me reconhecia mais, então eu precisava de ajuda para saber quem eu era naquele momento. E ela foi falando ali, o que você já passou na vida, foi trazendo traumas desde lá da infância, tratando tudo, até que ela chegou na questão do perdão. E eu falei assim, não, mas eu não preciso perdoar ninguém, eu sou uma pessoa tranquila, não preciso perdoar ninguém, gosto de todo mundo, não tenho isso no meu coração. E ela foi perguntando cada vez mais a fundo, até que eu me lembrei de uma história que eu passei há 13 anos atrás, por conta de um líder que foi muito opressor, mas era assim uma pessoa a qual eu amava muito, um pai, para mim eu chamava de pai, né? E assim, não que eu não tenha tido orientação paterna na minha casa, tá? Eu amo meu pai e minha mãe, me orientaram muito bem. Mas eu tinha ele como uma referência na minha vida, Com né? certeza. E eu chamava de pai, era um amigo muito querido, sabia de coisas da nossa casa. E ele foi alguém que me doeu muito naquela época por algo que ele fez, tentando separar a minha família. E eu engoli aquilo, deixei aquilo para lá, comecei a ter síndrome do pânico, Claro. Muitas coisas eu passei, né? Você não espera jamais isso Exato, de uma pessoa, exato. um líder espiritual, né? Sim, que tá e eu fui esfera. guardando, deixei aquilo na caixinha do pensamento, lá no cantinho onde a gente não quer mexer, porque quando a gente mexe, dói. Né? Mexer no trauma dói, ninguém quer mexer no trauma. E eu deixei isso guardado lá nessa caixinha da dor. E ficou, eu esqueci. 13 anos depois, isso reverberou no meu estado de saúde. Claro. E travou exatamente na minha coluna. Quando ela me falou sobre isso, que eu lembrei que eu precisava perdoar essa pessoa, eu tive uma crise de choro tão profunda, Elisângela, tão profunda, que falo que foi o choro da minha alma. Eu gritava de tanta dor que eu senti naquele momento e comecei a chorar muito. Eu estou resumindo muito, porque foi um ano muito intenso, tá? Então, eu resumi. E eu coloquei aquilo para fora, aquela dor,
Para você ter noção, nessa época, desse 1 ano, dessa dor que eu passei, foi tão traumatizante, tanta dor, 24 horas, eu fiquei noites e noites sem dormir, que eu falei, Senhor, me leva, porque eu não estou aguentando. Claro. E assim, não foi um momento de fraqueza, foi um momento de realmente não estar mais aguentando me ver naquela situação de 24 horas com dor. As pessoas ao redor, quando nós estamos doentes, todos ao nosso redor sofrem, reflete, né? Reflete em todo mundo ficou muito mal por conta disso. E eu falei, Senhor, me leva, Deus pode me levar, chega, eu não quero mais sentir dor. Só que eu não entendia o processo que eu estava passando para poder chegar até aqui, né? Enfim, e quando ela falou sobre esse perdão que eu precisava liberar, Elisângela, creia você ou não, 2 dias depois eu estava de pé na beira da minha cama. 2 dias depois eu estava falando assim, eu vou tomar meu banho sozinha, eu vou me alimentar sozinha, vou pentear meu cabelo, vou fazer as minhas coisas. E eu fui indo, e eu nunca mais voltei para esse lugar de dor. Então, foi através do perdão, foi através da mente, foi através da espiritualidade que eu fui curada. E hoje eu posso estar aqui para falar para essas pessoas que talvez estão passando pela mesma situação de dor, de desespero, e falar, olha, tem uma luz no fim do túnel. Acredite em Deus ou não, acredite naquilo que você quiser acreditar, mas através daquilo que está na sua mente, do perdão que está faltando liberar para as pessoas, você hoje pode ser curada. E assim como eu fui curada, você também que está ouvindo aí pode ser curado. Olha que incrível. Eu quero complementar. Eu estou aqui toda arrepiada, tá? Porque a gente precisa ter consciência. Sim. E se a gente tem consciência, você só foi ter essa consciência de que aquela pessoa que para você era um líder, uma referência, né? Uma pessoa do bem, que estava fazendo bem para você, que estava... E quando você entende, quando você se conhece de verdade, você para se enxergar, você consegue transformar. A tua vida, o teu ambiente, você transforma tudo. Sim. Reverbera tudo. Você vê, foi como tirar a dor com a mão. Foi exatamente então, isso. Naquele momento, você precisava ter a consciência. Mas me tira uma dúvida que eu fiquei. Quanto tempo ele passou te oprimindo? Quanto tempo, né, lapso temporal mesmo, de entender que ele ficou 10 anos dentro da minha vida, da minha casa, da minha família. Como é que foi? Quanto tempo ele passou fazendo isso? Então, a gente agora entra na questão dos líderes narcisistas, né? Eu demorei a entender o que era isso. Então, nós ficamos debaixo da autoridade, digamos assim, dessa pessoa durante 10 anos, ou um pouquinho mais, se eu não me engano. E eu sempre percebia certas manipulações, né? Manipulação no controle, principalmente. Do que você está fazendo? Onde você está indo? O que seu marido está fazendo? Por que ele está em tal lugar e você está aí? Eu comecei a perceber isso, mas eu já percebi isso muito no final. E eu não vou entrar nessa questão agora, porque foi algo que ele fez que foi muito grave. E eu não vou falar, né? Claro. Não precisamos falar sobre isso. Mas foram 10 anos dentro desse local, né? Debaixo dessa autoridade narcisista. E as pessoas acabam passando isso não só nas igrejas, tá? No trabalho, na faculdade, e cada vez mais líderes estão adoecendo outras pessoas. Sim. No trabalho, seja onde for. Com certeza. Pessoas, ao invés de serem geradores de vida, estão matando outras pessoas, né? Então, por isso que a gente vê hoje em dia tantas pessoas doentes por conta de tantas outras pessoas que também estão doentes. Estão doentes. A gente só dá aquilo que a gente tem, né? Isso. E se elas realmente só têm isso, elas vão dar somente isso. E por isso que a gente precisa estar consciente. Porque se você tiver... A gente fala dos 3 Cs, né? A gente vai abrir esses 3 Cs para você em algum momento. Claro que vai, porque a gente tem muito para conversar, né? Parece que a gente já tem... Sei lá, a gente conversou aqui. Eu já te conheço de muito tempo. Porque a gente realmente conecta. As histórias, elas são muito parecidas. Sim. E eu estou toda arrepiada, então eu tenho que falar aqui. Arrepiada, emocionada, porque
Por que Papai do Céu, a gente pergunta isso toda hora, porque a gente quer ter consciência. Por que ele fez isso? Verdade. Por que ele colocou a gente agora, nesse exato momento, nesse exato lugar, né, falando desse exato tema tão importante? Mas é exatamente para isso, para trazer consciência de que aquele ambiente está sendo tóxico, aquelas pessoas estão sendo tóxicas. E você, como Deus deu para a gente, para todos nós, o livre-arbítrio, a gente tem o poder da escolha. Né? E aí, quando você se conhece e tem ciência de que aquilo ali está te fazendo mal, rapidamente você traz o remédio, traz a solução. Verdade. Não quero estar mais próximo a pessoas assim. Verdade. Hoje, a gente tem uma metodologia que a gente criou e foi exatamente para isso, solucionar esse tipo de problema. Mas, primeiro, a pessoa precisa ter consciência de que ela precisa de ajuda. Você foi buscar. Sim. Você precisava, naquele momento, depois dos 10 anos que você viveu aquilo, de alguém que fosse ali e falasse para você, olha para dentro de você. Isso. Porque lá dentro está a solução do teu problema. Sim. Você já tinha ido buscar em todas as esferas espirituais, Sim. com certeza, porque você nasceu Sim. ali. Você já tinha ido buscar na esfera da medicina e não te trouxeram a solução, mesmo te trazendo várias cirurgias, vários tratamentos, e não era aquilo. Verdade. A solução e a cura estava dentro de você todo o tempo. De mim. Então, por isso que a gente precisa se autoconhecer para ter consciência de tudo aquilo que ou a gente faz, porque também tem essa, né? Sim. A gente deixa, né, as pessoas fazerem, ou a gente está fazendo com a gente mesmo. E a gente precisa ter consciência. Então, o primeiro C aqui que a Joint vai falar para você, que a nossa metodologia vai te falar, é consciência. Então, consciência, o outro a gente vai deixar para o outro episódio. A gente vai falar dos 3 Cs. Mas como eu tô assim impactada, eu tô emocionada. Tem muita coisa para a gente falar. De verdade, eu tô até, eu não consigo mais falar, porque aí eu me conecto à minha história também, que é muito isso. Né? Tem muitas dores, tem muitas coisas que eu segurei, guardei, mas que eu tenho que botar para fora. Sim. Isso não é feio. Isso isso não vai denegrir minha imagem, porque a gente pensa isso, né? Não, pera, não posso mostrar isso porque podem achar alguma coisa, não tem que achar nada, e se acharem o problema é deles, não é nosso. Exato. Mas a nossa história, ela tem que ser mostrada porque a gente sim vai mudar a vida de outras pessoas que precisam tanto ouvir a história e precisam ter consciência do que elas estão passando para mudar as histórias, né? Exatamente. Então, gente, como é que tá aí, produção? A gente tem alguma pergunta? Eu acho que a gente tem várias perguntas. Deve estar assim, ao vivo? as redes sociais, Tá ao vivo? elas devem. Eu já tenho mandado para várias amigas, eu nem me liguei. Perdão, gente. Olha só, temos aí, produção, perguntas? Temos? Ó, eu tenho aqui, vou esperar a produção também, mas eu tenho umas já aqui que tá assim. Tem muita coisa, gente. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Se puder, eu quero deixar também um beijo para todos os amigos, um beijo para o meu amor que está aqui acompanhando, um abraço para o meu cirurgião, um amigo querido que acompanhou esse processo todo, Dr. Fábio Segal, um amigo, que hoje em dia faz parte da família, né? Virou um amigo, acompanhou a história toda. Muito obrigada. Um beijo no seu coração, Dr. Fábio. Que maravilha. É isso mesmo. Então, o impacto que a gente falou, o impacto que dá na nossa vida profissional, tudo isso impacta demais, Sim, né? muito. E eles estão aqui perguntando, acho que é a Thalita. Thalita da onde, gente? Nova Iguaçu. Thalita de Nova Iguaçu. Está perguntando. Muita gente vive, né, essa parte emocional, se guarda, né, obedece aqueles que a gente coloca como líderes, independente de serem os líderes espirituais, mas os líderes que estão na parte profissional. Sim.
E aí, como você identificou aquilo, né? Como você identificou? E você já contou pra gente que você realmente teve que buscar ajuda. Eu já tô até respondendo, gente. Mas é que quem estava desde o início, né, ouviu a gente falar. Então, eu vou deixar de novo você explicar para essa pessoa, né, querida, que está nos vendo, nos ouvindo. Como é que foi a identificação disso? Em que momento você falou, eu preciso da ajuda de uma psicóloga, de uma psicanalista, de alguém, de um profissional da área da saúde que possa realmente me ajudar nisso? Então, nesse processo, eu demorei a entender. Eu vou deixar bem claro, eu demorei a entender que era algo na minha mente e também no espírito, né? Eu comecei a pesquisar, porque eu não tinha mais movimento na perna. Então, eu precisava fazer o quê? Eu só tinha o telefone, a televisão, às vezes. Então, eu fui recorrer à internet e comecei a pesquisar muito. Foi quando eu descobri que existia essa parte da psicanálise, né, que trata muito no profundo do problema. E aí eu fiz contato com essa pessoa, com essa psicanalista, que ela é pastora, e ela me atendeu em casa. Eu deitada na minha cama, ela falou: "Olha, eu vou aí te atender, vou aí onde você está, vou até você". E falta muitas pessoas assim no mercado, tá? Porque nem todo mundo quer. Vamos fazer aqui um online, está tudo ótimo. Eu te vejo aí de longe. Muito bem E você pontuar isso, eu porque assim, hoje realmente... eu faço isso, eu trabalho agora com isso, com esses atendimentos. Então, eu falo para os meus pacientes, olha, eu até atendo online, se você estiver em outro estado. Mas, se você estiver perto de mim, a gente precisa se ver. É Eu isso. preciso do contato olho no olho, porque isso é o que faz Toda a diferença. Toda a diferença, ter a proximidade. Então, eu entendo mais da sua história quando eu olho nos seus olhos, né? E essa pessoa, ela fez isso. Ela foi até a minha casa. E ela começou a perguntar a fundo da minha infância e foi indo, até quando nós chegamos nessa questão do perdão. E até então, eu nunca tinha ouvido falar que, através do perdão, a gente podia ter cura nas nossas emoções. Para mim, perdoei, acabou e ponto final. Só que não é bem assim. A nossa mente, ela tem várias caixinhas. Vou abrir assim para você. Nossa mente tem várias caixinhas. A caixinha da falta de perdão, a caixinha da dor, a caixinha da felicidade. Então, você coloca as pessoas onde você quer. Eu coloquei essa pessoa na caixinha da falta do perdão e deixei ela lá adormecida. E na minha mente estava tudo ótimo. Deixei ela lá na caixinha do esquecimento. Só que não era bem assim. Sempre que tocava no assunto, algo dentro de mim doía muito. Então, foi quando eu percebi, eu descobri que essa dor ainda estava lá dentro. E foi quando nós precisamos tratar. Quando eu falei, eu perdoo, porque não adianta só você, perdoei, tá bom, acabou, ponto. Não. Eu falei, eu perdoo, eu falei com todas as palavras, eu perdoo, aquilo saiu de dentro de mim, foi como você falou. Era como se uma mão tivesse entrado em mim e arrancado aquela dor de lá do profundo. E quando arrancou essa dor do profundo, todas as dores saíram. Todas. Eu até me emociono porque foi algo assim muito forte que eu passei. Todas as dores saíram, inclusive essa que eu não aguentava mais. Era uma dor tão profunda que a minha alma e o meu corpo já não aguentavam mais, que foi quando eu pedi a morte. Eu falei, Senhor, me leva, eu não estou mais aguentando. Então, eu quero deixar aqui algo muito especial para você que está aí, de repente, ouvindo, que precisa perdoar alguém. Faça isso para ontem, evangélicos ou não. Faça isso para ontem, porque o perdão, ele cura. O perdão cura, Elisângela. Meu pai passou por um processo de enfermidade do câncer, foi curado. E dentro do hospital do câncer, eu não me esqueço até hoje, um dos médicos falou assim, olha, 99% das pessoas que estão aqui no leito de morte já precisam perdoar alguém. E se essas pessoas perdoarem, elas são curadas. Um médico falando isso. Hoje em dia, já tem uma pós-graduação falando sobre a neurociência, a espiritualidade, né, que comprova que pessoas estão sendo curadas por colocar essas emoções que doem para fora. Então, para você ver a importância da gente perdoar. É isso. Tudo transforma. Quando você faz isso, realmente tem a consciência, você consegue solução para tudo. Sim. Para tudo. Mesmo assim, você falou do teu pai,
Aí a gente sabe que tem várias pessoas que no leito de morte esperam até o leito de morte porque tem gente que tem toda a consciência e fala, eu não vou perdoar. Não vou, não é? E aí vai só... Então, a gente tem que entender o seguinte, literalmente e definitivamente, é uma doença psicossomática. E é mesmo, como você falou logo no início, é psicossomática. E se a pessoa conhecer, se autoconhecer e entender de uma vez por todas que ela precisa liberar o perdão por ela e não é pelo outro, é por ela e para ela. Ela se cura, ela cura quem tiver ao redor, ela consegue reverberar aquilo para outras pessoas. Não tem por onde ser ruim isso, né, gente? Não tem. A gente fala, eu lembro da minha mãe também, porque minha mãe, né, a nossa mãe, as nossas mães carregam coisas, né? Muitas. Outras pessoas também, mas as nossas mães, elas carregam, eu acho que a mulher, né? Por isso que eu trouxe esse programa para o mundo, eu queria fazer isso, porque eu tenho muita consciência de tudo desde muito pequenininha. Então, eu me lembro de coisas que a minha mãe... Eu falava assim, mãe, você não lembra, mas eu lembro disso. E ela falava, mas você só tinha 2 anos. Eu já observava tudo, eu já tinha consciência de tudo. Ela falava, não é normal isso não. Você com 2 anos era um bebê e você lembra de coisas que nem eu lembrava mais. Elisângela, a psicanálise explica isso. A criança no útero consegue sentir as emoções, ouve aquilo que os pais estão falando. Sim. Então, como que é? Com 2 anos você não consegue lembrar? Lembra sim, está tudo lá dentro de você, você lembra. Talvez a mãe não lembre, mas você, quem ouve, lembra. Com certeza. E que bom estar aqui com você. Olha, esse assunto ainda vai durar bastante, vai perdurar muito. A gente tem muita coisa para falar. Verdade. Mas agora eu só tenho a te agradecer. Então, muito obrigada por ter aceitado esse nosso convite. E um convite tão, né? tão em cima da hora, mas você é extraordinária, fantástica. Muito obrigada por ter vindo. Gente, obrigada. Esse é só o primeiro de muitos que a gente ainda vai fazer. Então, a gente sabe que ela vai estar aqui com a gente. A gente já sabe, tá, gente? A gente já está falando, afirmando, porque próxima semana ela estará de volta. Eu sei que ela vai estar com a gente. Muito obrigada pela audiência de vocês. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. E voltaremos com esse mesmo tema em muito breve. Eu que agradeço. Um beijo no coração, gente. Obrigada por tudo. Obrigada por isso. Obrigada por esse tempo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, gente.